Os campos do Rio Grande do Sul foram habitados por diversos imigrantes durante a colonização. Foi dessa miscigenação de povos e hábitos que se formou a cultura gaúcha. O Movimento Tradicionalista Gaúcho é uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de organizar e difundir essas tradições, e atribui à figura da prenda a responsabilidade de representar todas as mulheres que ajudaram a formar o Rio Grande. Mas essas prendas não fazem só essa representação. Elas estão no comando de centros de tradições gaúchas, regiões tradicionalistas e cargos diretivos dentro do MTG, que hoje é presidido por uma mulher. Gilda Galeazzi é a primeira mulher a assumir o cargo de presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho. E ela disputou as eleições em 2020 com outra prenda, Helenir Vink. São mais de 30 anos trabalhando com a cultura gaúcha e, mesmo assim, Gilda diz que o maior desafio dessa jornada foi enfrentar o machismo. O desafio foi o preconceito, né? Então, foi um paradigma que a gente venceu por causa que as mulheres não eram acostumadas a terem cargo de destaque, né? As mulheres era a cozinha, a limpeza do CTG e a recepção. E daí tu ia administrar uma região tradicionalista, administrar uma reunião, né, onde que a gente tinha mais voz do que os homens. Então tudo isso foi um paradigma que a gente quebrou, né, e foi preconceitos que a gente deixou de lado. A historiadora Tainá Valenzuela tem uma trajetória voltada ao movimento tradicionalista e à história do Rio Grande do Sul. E ela explica que esse pensamento de que a prenda deveria ocupar o espaço do lar é potencializado pela forma como a história do Estado foi escrita. Ela foi escrita por uma classe dominante e essa classe dominante escreveu ela em seu favor, né? Essa classe dominante ela é masculina, ela vem num sistema patriarcal, ela é branca e ela é a que preserva a noção de família, vamos dizer assim, vinculada numa base feita por um casal heterossexual. E a mulher, ela está em todos os lugares. O problema é que a gente começou a estudar, aprendeu a estudar história enquanto se falava em contribuições, tipo a contribuição do negro, a contribuição do índio, a contribuição da mulher, a contribuição da imigrante. Nenhum desses são contribuintes, né? São todos agentes históricos. Porque se a gente legitima esse discurso que a mulher contribuiu, a gente está afirmando, como eu digo, né, como se a história fosse uma árvore, né? O tronco, a raiz dessa árvore é o homem branco e os galhos são esses auxiliares. E isso não existe. A história ela é múltipla, né? A história ela é totalmente plural e a mulher ela está em todos os lugares. As prendas realmente estão em todos os lugares, inclusive nas pistas de rodeio. Há mais de 20 anos elas participam do FECARS, a festa campeira oficial do MTG. E em 2018, o MTG credenciou a primeira mulher narradora de rodeios. Quando a gente saía para rodeio, a gente sempre saía com a campeira do CTG. E a campeira do CTG sempre muito respeitada, sempre com homens e mulheres. E sempre quando a gente saía sozinha só com os homens da campeira, eles sempre cuidaram muito da gente, eles sempre defenderam muita gente. Então são homens de casa que cuidavam da gente para que não houvesse esse abuso machista do outro lado. Então, dentro das canchas de rodeio, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito nessa questão, nunca. É muito preocupante porque existe sim, ele é mascarado ainda, mas ele existe. E acontece com narradora, acontece com avaliadora campeira, juíza de rodeio mesmo, a gente tem muito poucas. E quem sabe, também por causa desse machismo, que acredito que são coisas que ao longo do tempo a gente vem tomando o espaço merecido. A mulher vem chegando no seu espaço, o espaço dela de pertencimento, o espaço que ela sempre teve. Porque enquanto os homens saíram para a guerra, quem ficou, não dentro de casa, e sim no campo, cuidando do campo, velando o campo, trabalhando no campo, cultivando o campo, a plantação, a agricultura e a pecuária, foi a mulher. A prenda é tradicionalmente representada por vestidos longos de mangas compridas. Mas essa mulher que participa da realidade do campo precisava de uma pilcha adequada para andar a cavalo.
A tese de Dulce Helena Mendonça dos Santos formalizou essa indumentária em 1993, no 38º Congresso Tradicionalista. Nós fomos desafiadas, éramos 4 tradicionalistas que faziam a apresentação de trabalhos, e num desses congressos, nessas convenções que a gente participou, nos desafiaram a criar um traje adequado para as mulheres. E aí foi. Eu levei 10 anos para aprovar a indumentária alternativa para lides campeiras e atividades diversas. Custei, mas não desisti. Porque num primeiro momento, cada uma apresentou um trabalho. A Dinara Paixão e outros tantos. Aí uns foram aprovados, outros não. Eu tive uma dessas convenções, eu fui de culote, de botas, e atravessei a plenária bem bonitinha para apresentar. Olha, quase me mataram, porque não esperava, e eu era assim. Mas isso tudo levou até 93, em Santo Ângelo, eu consegui aprovar a tese. Foi um sucesso. O movimento tradicionalista gaúcho é regido por uma Carta de Princípios que foi aprovada em 1961, onde estão os 29 itens norteadores das ações dessa organização. No primeiro item já se fala do papel do tradicionalismo no auxílio aos problemas sociais do Estado, o que mostra a importância da cultura enquanto transformadora da realidade social. A direção do movimento é presidida por Gilda Galeazzi e dividida em diretorias, que são regidas por vice-presidentes. E é uma mulher de 25 anos chamada Roberta Jacinto que ocupa a vice-presidência de cultura do MTG. Quando eu comecei, eu senti algumas resistências. Ora por ser jovem, ora por ser mulher. Talvez algumas resistências até pela minha inexperiência, embora tendo sido prenda do Rio Grande do Sul, eu fui diretora de concursos, eu fui coordenadora de gestão estadual, trabalhei no Caderno Piá, isso tudo dentro do MTG. Mas as vice-presidências, vamos dizer assim, a diretoria executiva do movimento, ela sempre foi composta por pessoas mais experientes. Muito embora nós sejamos um movimento que fala muito na juventude, que abre espaço para a juventude. Então eu diria que foi um desafio para mim e também para os tradicionalistas, para o confiar uma pasta, vamos dizer assim, uma diretoria do movimento a uma pessoa tão jovem. Cada vez mais as mulheres têm se apossado de espaços que antes eram ocupados só por homens. Outra jovem mulher que ocupou o cargo de patroa de entidade foi Caroline Castanha de Lemos, uma prenda que aos 22 anos assumiu o comando do CTG Antônio de Souza Neto, depois de ter conquistado o título de primeira prenda do Rio Grande do Sul. E hoje, ela é diretora cultural desse mesmo centro de tradições. Os grandes desafios foi conseguir me colocar, só que eu com 22 anos, tendo que me posicionar, né, bater de frente com um senhor de 60, era uma coisa complicada, assim, no início. E fora, claro, a questão do machismo, foi algo também que eu tive que bater muito de frente, inclusive quando nós fomos ter a troca de patronagem, nós tivemos também esse problema. Porque quando foi para eu entregar a patronagem, se voltou a história do homem velho, aposentado, do povo novo, para assumir o CTG. Sendo que, durante 2 anos, a gente mostrou para eles, e eu digo a gente porque apesar de eu ter o cargo de patroa, eu não estava sozinha, mas a gente mostrou para essas pessoas que têm esse pensamento, a gente foi lá e disse, olha, a gente fez todo um trabalho que, querendo ou não, teve a minha liderança, apesar da gente trabalhar sempre em grupo, de forma coletiva, teve a minha liderança, porque alguém ali tinha que dar a palavra final e tinha que ser o cabeça daquela situação. E mesmo assim, com todo esse trabalho que a gente fez, chegou no final e eles queriam novamente o homem velho do povo novo. Foi uma mulher que assumiu a patronagem novamente da nossa entidade. O movimento tradicionalista gaúcho é composto por 30 regiões tradicionalistas que se formam de acordo com a localização dos municípios. É a partir dos encontros regionais que são definidas as atividades dos CTGs e da região. A cada gestão é possível ver mais mulheres nessas reuniões. O ato de ser o líder maior de uma entidade, né, de ser o cargo do patrão, da patroa, ele é até hoje destinado aos homens e pensado para os homens, projetado para os homens e trabalhado para os homens, né? Quando a gente tem o chamado encontro regional, aqui nem se chama encontro regional, é encontro de patrões. Então, as mulheres ali no meio, elas estão ambientadas, parece que elas estão fora do ambiente, tipo, não é nítido o desconforto de alguns patrões,
com o fato de ter mulheres ali no meio. Então, cada vez que eu me manifestava, e quando eu fui patroa, eu tinha 26 anos, mais ou menos, eu ainda era 26, 25, eu ainda era mais nova, e aí as pessoas já diziam assim, o que essa guria que é incomodando, né? Tipo, vem ela falar. Então, as pessoas faziam questão de demonstrar que elas estavam desgostosas com o fato de eu estar ali no meio. Dentro da minha entidade, eu só tive problemas com o pessoal que começou a participar da Invernada Campeira, que eram novos ainda na entidade, eram minoria, e entendiam que eu não tinha que estar ali. Tipo, mas será que as nossas coisas eu não posso tratar com o fulano, ao invés de ser contigo? Sabe? Sempre me colocando numa posição inferior. E aí também por ser jovem e por ser mulher, quando a gente ia nos eventos estaduais ou algum evento de maior porte, as pessoas falavam assim, mas tu como prenda, tu não pode representar a tua entidade. Aí eu tinha que dizer, eu não sou prenda, eu sou a patroa. As cirandas culturais são concursos que acontecem anualmente, onde são avaliadas as aptidões artísticas das participantes, os conhecimentos sobre o Rio Grande do Sul e sobre as tradições gaúchas. As representantes de cada CTG participam da regional, que acontece na sua região tradicionalista, e as vencedoras participam da ciranda estadual, onde são eleitas as prendas do Rio Grande do Sul. Desde aquele projeto que a gente faz com as crianças lá dentro das entidades, desde aquele churrasco que a gente contribui na cozinha, desde aquele projeto de caridade que a gente faz com alguma associação, a gente já está se preparando para o concurso, porque no final, ser prenda e se tornar prenda, seja da nossa entidade, da nossa região ou até mesmo do estado, vai ser consequência de uma somatória de eventos. Eu acho que um concurso é um momento de ansiedade, um momento de nervosismo, é um momento de se colocar à prova, depois de muitos anos de preparação. Acima de tudo, o concurso ele é um motivador para que a gente seja cada vez melhor, para que a gente esteja cada vez mais focada, mais dedicada. E são eventos ao longo dos anos que fazem com que a gente tenha um objetivo, mas que não pode ser um objetivo maior, porque o objetivo maior tem que ser dentro da nossa entidade. Então hoje, depois de alguns concursos estaduais, depois de alguns concursos regionais, eu tive a maturidade, amadureci essa ideia de que o concurso é um evento específico, em um local específico, em um dia específico, mas que o mais importante tem que ser aquilo que a gente deixou lá atrás na nossa entidade e que, independente do que ocorra no concurso, a nossa entidade vai continuar no mesmo lugar, com os mesmos problemas, com os mesmos sucessos, e a gente precisa voltar para lá e continuar trabalhando. No momento da ciranda, todas as características da prenda são avaliadas. O vestido deve atender todas as regras do movimento tradicionalista, o cabelo deve estar devidamente penteado e a postura da prenda deve transmitir todos os valores do gaúcho. Mas essas características presentes nas participantes vão muito além do dia do concurso. Eu queria ser prenda do Rio Grande do Sul e eu sempre soube que essa escolha vinha cercada de determinadas regras, né? Regras que eu teria que cumprir. Que eu poderia questionar? Poderia questionar, mas se eu analisando essas regras, eu percebi lógica nessas regras. Uma prenda com cabelo azul é uma coisa que, historicamente, não faz sentido, né, para aquele processo ali. Mas se tu parar para pensar na prenda como a representação da mulher, tendo como base que nós nos vestimos de uma forma que retrata um passado, existe uma lógica, né, de preferencialmente o cabelo ser de cores naturais. A mesma coisa a questão do piercing, né, das tatuagens, dessas questões. A época que a gente representa, né, que a gente costuma representar e trazer, ela não tinha piercing, não tinha tatuagem, não tinha cabelo colorido, não tinha essas determinadas questões. Então, se a gente partir desse princípio, faz sentido que a gente cumpra essas determinadas regras. Eu, desde muito nova, eu sempre queria, né, ter cabelo colorido. Só que eu tinha o meu objetivo de ser prenda. E eu sempre abri mão porque eu queria ser prenda. Foi mais de 2 anos depois é que eu fui tomar coragem de fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque eu ainda me prendia muito nessa situação de eu tenho uma imagem, a minha imagem tá ligada à representação do Rio Grande do Sul. Eu não quero que as pessoas me olhem e me julguem por eu ter alguma coisa diferente. Só que conforme o tempo foi passando, eu comecei a entender que
o meu trabalho, a minha história, a minha dedicação, o que eu construí no movimento tradicionalista, isso não vai deixar de existir por causa da cor do meu cabelo. O trabalho realizado por prendas e peões por meio da cultura gaúcha mostra que o papel social do tradicionalismo ultrapassa os portões dos galpões e reflete os assuntos da sociedade. Hoje a gente já vê muito mais o papel social, né, dentro do movimento das prendas e peões. Porque hoje eles já têm muito mais voz e muito mais vez. Se a gente olhar lá para trás, a gente vai ver uma constante transformação do nosso movimento e uma constante abertura desse espaço de fala para prendas e peões, que era uma coisa que não se tinha. Pautas como feminismo e LGBTQIA+, eram pautas que não eram apresentadas, não eram tocadas dentro do movimento. Todo mundo sabia que existia, mas todo mundo fingia que o movimento era extremamente saudável e que isso não era uma questão, sendo que é uma questão, porque é uma questão da sociedade. E se está na sociedade, está na nossa pequena bolha do movimento. Então eram assuntos que não eram pautados, que hoje em dia são pautados, que hoje as prendas e peões atuais trazem esses assuntos, né, para a mesa, assim, para conversar. As mulheres que foram mães, irmãs e defenderam o Rio Grande em tempos de guerra são as ancestrais dessas prendas que hoje representam essa história. Estão nas prendas de faixa, nas patroas, coordenadoras e diretoras que sustentam o movimento tradicionalista gaúcho. Nos versos da poeta pelotense Inoema Nunes Janke, a prenda é altiva por natureza, guerreira por devoção. Corajosa, com certeza, não fugiu da peleja. De garrucha no ombro e espada na mão, já lutou, defendendo este chão. A linda mulher gaúcha das pedras é o diamante, da espada é o aço, da água o ribeirão. Da terra é a semente que germina neste chão.